O foco do canal sempre foi falar sobre fones de ouvido, mas eu comprei esse microfone aqui para fazer um teste, então queria fazer um review falando um pouco sobre isso, né? Porque já que a gente utiliza sempre do microfone, um bom microfone para poder gravar os vídeos aqui, geralmente quem gosta de áudio gosta de uma boa gravação. Então vamos falar sobre o Maono WM620. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, que isso me ajuda demais a trazer novos produtos aqui para poder fazer review. Eu tenho um da Ulanzi, tá? Eu queria ter um microfone, geralmente eu sempre gravo com esse que tá aqui, que no momento eu tô utilizando esse aqui, né? A gente já vai passar aqui pro Maono. Mas o que acontece é o seguinte, eu sempre queria ter um microfone para poder gravar algo mais externo, ou às vezes não preciso, né, não tenho tempo ali para montar algo maior, porque aqui eu preciso sempre do computador, uma posição legal no microfone para poder gravar, ou às vezes eu estou na rua, eu quero, né, fazer gravações externas, fazer review externo, só que aí precisa de um microfone que tenha uma qualidade melhor. Tô com ele aqui por dentro, ó. Pode ver que tá aqui dentro, né, com o imã. Só que conforme você vai mexendo, ó, tô fazendo esse barulho aqui a propósito para você ver que ele fica fazendo esse barulho. É um pouquinho chato. Se ele estiver por fora, até você pode ver que eu posso mexer aqui, ele não vai fazer tanto barulho, né? Por causa que ele não tá pegando o microfone. Só que ele fica meio que caindo, né? Aí, ó. Fica meio estranho, dependendo do lugar que você vai utilizar. Compensa mais utilizar assim, ó. Talvez colocar aqui em cima fica melhor. Então ele é pequeno, só que ele é meio estrambólico. Vou mostrando para vocês aqui, enquanto eu tô gravando, tá? Vai fazer barulho, mas pelo menos é possível ver. Então a gente tem aqui a entrada para a gente utilizar o microfone, né? O 3.5, né? Quando você utiliza o microfone externo. O botão para fazer o mudo, né? Esse aqui é a função de música. Apertei aqui, vai ouvir dessa maneira, né? Com esse eco, bem feio na verdade. Depois a gente tem aqui para carregamento e também para utilizar aqueles, hoje em dia, né, tem os fones que já vêm com a entrada DSP e para carregamento. Temos aqui o liga e desliga, que eu não vou ligar, né, para não dar problema, né, não vou desligar. E aqui a gente tem o botão que seria para supressão de ruído, apesar que ele mesmo desligado, ele já apresenta supressão de ruído. Esses botões são chatos, tá? Porque é o seguinte, ele é pequeno, é legal, mas às vezes o que acontece? Quando você vai apertar um botão, você meio que acaba mantendo a sua mão do outro lado para poder pressionar. Só que você acaba pressionando o outro botão também. Então, geralmente, se você for apertar ele, pega ele aqui e aperta o botão que você quer, senão você vai acabar apertando outra opção. Falando sobre o receptor, aqui ele tem um botão, esse roxo, né, onde você aperta ele por 3 segundos, ele vai ligar ou desligar a opção de supressão de ruído, e você apertando uma vez, você vai apertar o mudo dele. Depois tem um volume de 1 a 4. Esse volume de 1 a 4 é a intensidade de volume que você vai colocar de entrada. Então, se você fala um pouco mais alto, você pode deixar um pouco menor. Se você colocar no 4, ele vai adicionar um pouco mais de volume de entrada, só que também vai adicionar um pouco mais de ruído. Então vai depender muito de como você quer. Obviamente eu estou utilizando aqui ele no celular. Ele tem o TX1, TX2, né? Ou seja, o microfone 1, microfone 2. Quando ele não está conectado, ele fica procurando, né? Ele fica piscando. E quando ele já está conectado, ele fica a luz inteira ligada. Ele está aparecendo aqui num deles, aqui no meu, aqui ele está aparecendo, aqui está o vermelhinho no mudo, porque esse aqui está no mudo, tá? Esse aqui está ligado, mas esse aqui está no mudo. E obviamente está passando a informação aqui que ele está indo e voltando a informação. Outro ponto, de um lado aqui ele tem a opção para poder carregar enquanto você está utilizando ele, então você pode carregar o seu celular, ele não precisa, né? Obviamente quando ele conecta ele vai tomar a energia do celular, e aqui você pode, caso a bateria do seu celular já estiver acabando, você pode conectar ali, ele apenas direciona a energia para o celular. E um microfone aqui para você monitorar a sua voz, caso você queira. Bem interessante, coisas que microfones mais caros não tem. Então ele tem algumas
informações a mais que alguns microfones não têm. Isso é bem legal. O preço dele hoje em dia está na média de R$340, que é 240 e mais 100 de taxa, tá? E que é essa versão aqui com dois microfones. Falando sobre a questão do volume dele aqui, ele tem 2 microfones, tá? Então eu tô com o nome Ma1 aqui. Ele é um pouco complicado porque tem essas luzinhas na frente, mas assim você pode até tampar, não tem nenhum problema, ou você pode colocar o contrário, né? Você coloca ele por dentro com o imã aqui, né? E na camiseta ele vai ficar por dentro, também funciona. Mas o que acontece aqui é o seguinte, que eu não gostei muito dele, é o seguinte, ele tem um microfone aqui na parte, quando você pega ele com o nome assim, então ele tem esse microfone aqui, né, nesse ângulo, e outro microfone aqui, tá? Então você tem que tomar muito cuidado para você colocar ele Ma1 do M, subindo, né, M para baixo ou para cima, porque se você colocar o contrário, você vai direcionar os 2 microfones para baixo. E aí ele vai perder um pouco a qualidade de entrada. Então, o ideal é sempre você faça que um desses microfones, tanto o 1, tanto o 2, esteja mais direcionado para a sua boca, porque se eu estou falando aqui, ó, ele tem uma qualidade. Se eu estou falando aqui próximo da boca, ele tem outra qualidade. Se bem que é legal, né? Essa qualidade aqui fica uma qualidade bem melhor, só que ele não foi feito para fazer isso, né? E já falando sobre a sonoridade, é algo que eu não gostei dele. Até vou colocar aqui para gravar a tela. Que aqui, ó, tá acontecendo o seguinte, ele tá sem a supressão de ruído, tá? Tá sem a supressão de ruído. E se você olhar ali, quando eu paro de falar, tem alguns ruídos aqui, tá? Ele tá ao mesmo tempo suprimindo, porque se não tivesse supressão de ruído, aqui nesse gráfico, ele teria que aparecer tudo, né? Mas aqui você tá vendo que ele fica um volume, ele não recebe nenhum tipo de volume. Então é algo que eu não gostei, porque eu prefiro colocar essa supressão ou colocar uma porta de redução de ruído no computador, na pós, e não aqui, porque a supressão de ruído em si acaba, que tem, né, nesses produtos, ele acaba perdendo um pouco a qualidade da gravação, e é isso que eu não gosto. Então vamos lá adicionar uma supressão de ruído. Deixa eu até ver se eu coloco alguma musiquinha de fundo aqui, só pra gente fazer um barulho. Eu vou falar aqui, obviamente ele tá, ó, tem uma musiquinha de fundo. Certo? Eu vou ligar a supressão de ruído para a gente ver o que vai acontecer. Vou ligar em... Aí ele pegou, né? Mas aqui, ó, ele tá pegando muito pouco. Ajuda, só que você pode ver que ele tá perdeu um pouco a qualidade. Vou aumentar um pouco da música, só pra gente ver como ele se comporta como um lugar que tem bastante volume. Ó. Às vezes você tá num lugar que tem muito volume e precisa apresentar, e que tem uma música de fundo que ele fica um pouco ali apertado, você tá numa festa, no show, e tá falando uma apresentação. Então, se você tá falando próximo aqui, ele tá cortando um pouco. Vou desligar o redutor de ruído dele aqui para ver como que ele vai funcionar, tá? Eu também só vou ver isso na pós. Aqui tá sem redução de ruído, com uma música aqui. Então, essa aqui é a qualidade do som dele. Falando a verdade, tem uma qualidade legal? Assim, não tanto, tá? Uma qualidade que eu acabei não gostando pela questão da supressão de ruído. O que ele tem muita informação, ele tem muita coisa que microfones mais caros não tem. Então isso é uma coisa positiva dele. Ele tem entrada aqui para você utilizar ele como lapela. Quer ver? Ó, tem esse lapela que eu falei que tá com problema aqui. Vou ligar ele aqui. Tá tudo dobrado aqui, não vou desligar. Mas você pode ver, ó, que eu tô falando. E você pode sentir que tem um ruído. Em realidade, um ruído dele mesmo assim. Mas se tiver algum outro barulho de fundo, ele vai pegar, ó. Quer ver? Tem uma musiquinha de fundo aqui e ele tá pegando, ele não tá cortando nenhum tipo de ruído. Já esse daqui, quando a gente fez o teste, ele pegou, né? Então tem essa questão aí. Então fica aí a minha informação sobre esse microfone. Beleza? Espero que você tenha gostado, a gente se vê em breve. Até mais. Tchau.